Boa noite a todos que estão adentrando a nossa live. Estamos falando diretamente do Hospital do Coração, Dourados News, 20 anos, a fonte da informação. E olha só, seguidores, vocês que estão aí acompanhando a nossa live agora, já vão comentando, já vão compartilhando. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito bacana, iremos falar sobre cirurgia geral. Aqui no Hospital do Coração, tenho aqui ao meu lado a Júlia Cabral, ela que é diretora. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Yasmin. Ótimo. Júlia, conta pra gente um pouquinho qual que é o motivo dessa reunião de hoje, qual que é o tema em si e quais são os médicos que estarão conosco aqui, tirando dúvida dos nossos seguidores. Hoje nós convidamos os médicos especialistas em cirurgia geral, endoscopia e colonoscopia. E estará falando aqui conosco agora o Dr. Félix Arenales, ele que é médico especialista em cirurgia ginecológica. E em seguida, o Dr. Guilherme Rojas, é especialista em cirurgia geral bariátrica, tá? Então os internautas podem fazer suas perguntas, podem interagir, que eles vão responder à medida do possível. Exatamente, obrigada pela sua explanação, Júlia. Vamos agora com o Dr. Félix, falar um pouquinho sobre ginecologia. Como a Júlia já disse aqui na nossa live, você que tem dúvida em relação ao tema ginecologia, já vai mandando a sua pergunta para o médico aí, porque justamente hoje é um momento de interação aqui no Hospital do Coração. Doutor, conta um pouquinho pra gente em relação à endometriose. Primeiramente, boa noite, como o senhor está? Boa noite a todos, estou aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas dentro do possível. Perfeito. Doutor, conta um pouquinho pra gente aqui, o tema que a Júlia nos colaborou aqui em relação a perguntas, eu creio que vai ter perguntas também dos internautas, quando me preocupar com a possibilidade de ter endometriose? Então, a mulher deve se preocupar pela endometriose, pelo fato de ter ou não, quando ela começa a sentir alguns sintomas. Os sintomas mais importantes são aquelas menstruações muito dolorosas, menstruações com cólicas muito intensas e também dores pélvicas, principalmente em mulheres que já têm vida sexual e que começam a ter dor na relação sexual. Certo, doutor. Nossos seguidores estão nos acompanhando aqui. As cólicas menstruais, elas são sempre um sinal de endometriose? Nem sempre, né? As mulheres podem ter cólicas menstruais e não ter endometriose, mas sempre é um sinal que deve ficar em alerta. A mulher deve pensar sempre nessa possibilidade, porque o tratamento precoce é um tratamento que pode levá-la a uma vida melhor. Certo. E existe tratamento para endometriose? Existe tratamento. O tratamento clínico numa endometriose inicial é o tratamento indicado, mas nem sempre se pode fazer esse tipo de tratamento porque o diagnóstico às vezes é tardio. E assim, nesses casos, às vezes as lesões já são intensas e é necessário uma cirurgia videolaparoscópica para que se possa remover essas lesões da pelvis da mulher. Inclusive, fala um pouquinho mais sobre essa cirurgia, por favor, para os nossos seguidores que estão acompanhando, principalmente mulheres. Cirurgia laparoscópica é uma cirurgia onde você não abre o abdômen, não abre a barriga da mulher. É feita através de pequenas punções e uma microcâmera traz a imagem para que a gente possa, então, fazer a cirurgia como se fosse aberta. A cirurgia é a mesma, você vai remover aquelas lesões, fazer a cirurgia que você tem que fazer, mas sem abrir a barriga. Isso tem algumas vantagens, que é menos dor no pós-operatório, uma recuperação muito mais rápida. Doutor, e normalmente a mulher sofre muito, Então isso é uma informação muito interessante para as mulheres que nos acompanham aqui, Sim, isso a mulher deve estar muito atenta, porque qualquer sintomas desses citados, ela deve sim procurar um profissional, porque o tratamento precoce é importante. Perfeito. E a pergunta que não quer calar, a cirurgia, ela é sempre necessária? Não, ela é necessária em alguns casos. Toda uma pesquisa da endometriose é feita, exames de ultrassom, ressonância, o próprio exame clínico, o ginecologista vai perceber a intensidade do processo. E alguns casos são realmente necessários a cirurgia. Certo. Temos perguntas ali aqui dos nossos seguidores.
vocês que estão nos acompanhando, estamos aqui no Hospital do Coração. Acabamos de entrevistar o Dr. Félix Batista, falamos um pouquinho sobre ginecologia, né? Lembrando que aqui no Hospital do Coração estava vendo a reunião dos especialistas em cirurgia geral. Dr. Félix, muito obrigada pela sua participação e nós estamos aqui no Hospital do Coração. Quer saber mais um pouquinho sobre o procedimento, sobre a cirurgia, sobre o próprio Dr. Félix? Muito gentil, né? Muito solícito, só entrar em contato com o Hospital do Coração. Vamos falar agora, agradeço, Dr. Félix. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos falar agora, pessoal, só um pouquinho aqui, que ao vivo é desse jeito, né? Estaremos agora recebendo o Dr. Guilherme Rojas. Dr. Guilherme Rojas, ele que é cirurgião do sistema digestivo. Dr. Guilherme Rojas, ele que estará falando um pouquinho conosco aqui. Lembrando que aqui no Hospital do Coração, o hospital que está presente em Dourados há mais de 41 anos, neste ano estará completando 42 anos com muito profissionalismo, com muita tecnologia, trazendo para os pacientes sempre o trabalho humanizado, claro, sempre o que há de novo dentro da medicina. Boa noite, doutor Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live aqui no Jornal Dourados News. Boa noite, tudo bem? Boa noite, audiência. Tudo ótimo. Doutor, falei aqui para os nossos seguidores que nós estaríamos falando sobre cirurgia do sistema digestivo. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória aqui no Hospital do Coração, por favor. Tá joia. Nós estamos aqui com o Hospital do Coração em parceria desde 2012 e nesse período a gente veio construindo junto com o hospital uma equipe cirúrgica que trabalha bem sintonizada, com alto nível de especialização e capacitação, equipamentos de ponta que a gente oferece para o nosso paciente tratamentos de alto nível, né? Excelente, doutor. Como eu disse aqui no início, antes da sua chegada, estaria falando sobre cirurgia do sistema digestivo, né? Quem pode ser submetido à cirurgia bariátrica, por exemplo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tenho certeza que muitos têm dúvida, né? Algumas pessoas têm aquele certo receio. Você pode desmistificar um pouquinho, por favor? Claro. A cirurgia bariátrica é um procedimento feito para o tratamento da obesidade. Então, é um procedimento que ele tem algumas características muito bem regulamentadinha pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, a gente leva em consideração peso e altura do paciente. Isso leva a gente a um cálculo, chama índice de massa corporal, e a indicação da cirurgia é baseada nesse índice de massa corporal. Então, pode ser submetido à cirurgia pacientes que têm índice de massa corporal acima de 40 e pacientes com índice de massa corporal acima de 35 com outras doenças associadas. Pressão alta, diabetes, colesterol, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, síndrome de apneia do sono, hérnia de disco, artrose e algumas outras doenças. Então, quando a pessoa ela sabe que, na verdade, ainda não sabe, mas gostaria de saber em relação a exames, gostaria de procurar, é só vir marcar alguma consulta? Como funciona todo esse processo para a pessoa que quer fazer uma cirurgia bariátrica? Eu creio que não é somente vou fazer a cirurgia bariátrica, né? Explica um pouquinho para nós sobre isso. Isso, exatamente. Primeiro faz uma consulta até para ver a indicação, se existe mesmo indicação da cirurgia bariátrica, se é o melhor tratamento naquele momento para o paciente, né? E uma vez que seja definido que é o tratamento adequado para o paciente, a gente inicia um protocolo pré-operatório. Nesse protocolo, o paciente vai passar por algumas avaliações, passar com alguns especialistas que vão avaliar a parte cardiológica, endocrinológica, psiquiátrica, psicológica e nutricional. E, eventualmente, a gente trabalha até com outros especialistas, dependendo da característica de cada paciente, né, para definir indicação cirúrgica. Então, existe todo um protocolo de preparo, não é uma cirurgia que você faz de sopetão, não existe uma cirurgia de um dia para o outro, é um preparo, porque a cirurgia, na verdade, ela vai vir como um mecanismo para facilitar uma mudança de vida do paciente. E essas mudanças a gente não consegue de um dia para o outro. Excelente. Doutor, e quais são os métodos cirúrgicos disponíveis aqui no Hospital do Coração? Joia, a gente trabalha basicamente com a cirurgia videolaparoscópica, né? Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela aprova os métodos, são 5 métodos que são aprovados. Então, o bypass gástrico, a gastrectomia vertical, a banda gástrica, o duodenal switch e a cirurgia de Scopinaro. Nós trabalhamos basicamente com a gastrectomia vertical, que é o sleeve, e o bypass gástrico. Então, a grande maioria dos nossos procedimentos são esses.
Tem algumas outras cirurgias que estão em estudo para ser implantada como uso frequente, mas hoje funciona apenas como protocolo de pesquisa, né? Excelente. Doutor, fala um pouquinho pra gente como funciona as cirurgias em relação à diabetes, por favor. A cirurgia bariátrica, ela traz um benefício no tratamento do diabetes. Então, há alguns anos já vinha uma luta para ser implantada a cirurgia metabólica, que é a cirurgia para ajudar nesse tratamento do diabetes. E recentemente nós tivemos a aprovação no Brasil com alguns critérios específicos da cirurgia metabólica para o paciente que se encontra entre o índice de massa corporal de 30 a 35. Então, uma obesidade grau 1, que é submetida a uma cirurgia, atualmente recomendado é o bypass gástrico, com o intuito de tratar o diabetes do tipo 2. Então, são alguns pacientes específicos, precisa ter indicação do endocrinologista para isso e pode ser submetido a esse tipo de cirurgia. Para os pacientes que têm índice de massa corporal acima de 35, já está muito bem estabelecido esse tratamento, a ajuda do tratamento do diabetes. Depende um pouco do tempo de evolução de doença, mas diabetes de tempos de evolução mais curtos, muitas vezes consegue-se um bom controle glicêmico, até sem uso de medicação por um bom período. Perfeita explanação, muito obrigada, doutor Guilherme. Quero falar um pouquinho para vocês. Primeiramente, agradecer a presença desses excelentes médicos aqui, né, do Hospital do Coração. Nós temos um corpo clínico e médico totalmente especializado e, claro, buscando sempre atender o paciente com muita tecnologia, não é mesmo, doutor? Muito obrigada. Estaremos falando agora com o doutor Ricardo Dutti, ele que é o nosso diretor do Centro Cirúrgico do Hospital do Coração. Dr. Ricardo Dutti, que faz parte aqui de todo esse corpo médico que, claro, né, eu estava falando aqui sobre a tecnologia que é envolvida aqui no Hospital do Coração, sempre buscando trazer o melhor para o paciente. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite a todos. Nós focamos também não só na evolução dos nossos colegas, investindo em cursos, trazendo profissionais para melhorar técnicas, mas também nos aparelhos. Hoje contamos com aparelhos Full HD para cirurgias videolaparoscópicas, microscópios de alta geração para cirurgias neurológicas e além de uma gama infinita de exames, tudo. E com o processo de modernização do Hospital do Coração, futuramente teremos uma sala híbrida, onde será conjugado tanto os exames quanto o próprio procedimento cirúrgico. Excelente, doutor. Passou por aqui o doutor Félix, doutor Guilherme também, falando um pouquinho sobre ginecologia, falando um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. E a pergunta que eu acredito que os pacientes sempre fazem, qual é o protocolo de segurança, né? Como o hospital busca trabalhar em relação ao protocolo de segurança, por favor? Nós temos aqui a CCH, que é a Comissão de Infecção Hospitalar, que cuida da parte de infecção. E estamos montando um protocolo de cirurgia segura, que vai ser triado o paciente desde o momento que ele entra, ele será marcado se tem alergia, se tem risco de queda, prevenção de acidentes, se tem alguma intolerância alimentar. Então ele vai ser demarcado e tudo ele vai ser acompanhado na ficha. E será feito um checklist duplo, tanto na hora dele aqui, tanto na parte da internação quanto no campo cirúrgico. Antes de iniciar os procedimentos, vai ser visto cirurgia, cirurgião, se tem todo o material disponível em sala, para que a hora que comece o procedimento anestésico, o procedimento cirúrgico, a gente não tenha nenhum imprevisto, que traga segurança para médico e paciente. Excelente, doutor. Muito obrigada pela sua explanação, muito obrigada pelas dúvidas, né, pelas perguntas sanadas aqui. Conta um pouquinho mais pra gente sobre, você falou um pouquinho sobre as tecnologias, falou um pouquinho sobre o protocolo de segurança. Tem mais alguma mensagem, algum recado que você gostaria de dar para os nossos telespectadores, seguidores, internautas? Sim, eu queria dizer que nós temos aqui um pronto-socorro aberto, onde podemos atender todas as especialidades, desde trauma às patologias clínicas, temos especialistas na área de ortopedia, na área de bucomaxilo, todas as especialidades nós temos uma escala de sobreaviso que a gente consegue acionar o médico para vir. Nosso plantonista da área do pronto-socorro já é treinado para entrar em contato. Nós temos uma disponibilidade de exames de tomografia com o resultado e diagnóstico
e a gente consegue ter acesso ao radiologista, que é o especialista que vai dar isso para a gente, num tempo mínimo. Então, entre o diagnóstico e o procedimento, quando o médico determina que tem que ser operado, esse tempo é mínimo para a gente poder colocar o paciente em sala. Excelente informação e até mesmo para as pessoas saberem que o Hospital do Coração está de portas abertas para receber você, não somente nessas cirurgias que são especialidades, mas num todo. Sejam bem-vindos aqui no Hospital do Coração. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua participação aqui em nossa live. Hospital do Coração há quase 42 anos fazendo história aqui em Dourados.